18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas no meio da semana. Hoje é quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. Karime Leão já no clima de Natal e tudo mais, hein? Sem dúvida, Carlão. É isso aí. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano e pra você que nos acompanha pelo Instagram no @18horasnews. 18 horas. 6 horas e 2 minutos e vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. O Superior Tribunal de Justiça mantém o governador Wilson Lima como réu, acusado de crimes durante a pandemia. Profissionais da saúde cobraram do governador Wilson Lima a inclusão dos direitos trabalhistas na Lei Orçamentária Anual de 2022. Governador Wilson Lima anuncia o maior pagamento do Fundeb da história do Amazonas, receber R$ 12.600 os professores. Mas o valor é menor do que a Prefeitura de Anamã vai pagar para os trabalhadores da educação, que vai ser R$ 15.000 por cadeira. 6h03, começa mais uma edição do 18 horas. Os principais destaques do dia para você a partir de agora. Vamos juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E a Justiça falou alto hoje. O Superior Tribunal de Justiça manteve o governador do Amazonas, Wilson Lima, como réu acusado de crimes durante a pandemia. O governador tentou até sair do processo, mas não foi atendido. Ele é acusado pelo Ministério Público de liderar um esquema de compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos para o tratamento de vítimas da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. A investigação do Ministério Público Federal envolveu a compra de 28 ventiladores pulmonares na loja de vinho e, de acordo com a denúncia, o prejuízo aos cofres públicos é de 2,1 milhões de reais. Vale lembrar que essa denúncia foi levantada e noticiada com exclusividade em primeira mão pelo jornalismo do 18 horas. Karime, a denúncia apresenta como provas documentos, depoimentos e trocas de mensagens entre os investigados. A Procuradoria-Geral da República afirmou que a suposta organização criminosa tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para enfrentamento da pandemia. O Superior Tribunal de Justiça recebeu a denúncia em setembro deste ano. E com a decisão, continuam réus, além do governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida Filho e outras 12 pessoas. Todos acusados pelo Ministério Público Federal por crimes praticados durante a pandemia no estado do Amazonas. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o analista político Afrânio Soares. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Então, como é que o senhor analisa a decisão de hoje? Foi uma derrota política do governador? Boa noite, Karime Leão, Carlos Júnior e a todos os ouvintes do programa 18 horas na Rádio Mix de Manaus. Eu creio que sim, Karime, porque esse recurso tentado pelo governador Wilson Lima tem o objetivo, evidentemente, de não comprometer a sua participação na eleição do ano que vem como candidato à reeleição ao governo. E para isso, esse processo, inclusive, pode levar não só a uma cassação, por ser uma ação penal, mas também a tornar o governador inelegível. E, evidentemente, isso está longe de fazer parte dos planos do governador Wilson Lima. Lembrando que esse processo foi aquele que teve uma repercussão muito alta aqui, que fez com que a Polícia Federal estivesse aqui no Amazonas por 3 ou 4 ocasiões, levantando dados, diligências, fazendo busca, apreensão e prisões ao longo desse processo.
E isso, por si só, foi politicamente muito negativo para a imagem do governador e de outros envolvidos. Então, politicamente é não só uma derrota, mas também algo com o qual o grupo político do governador deve se preocupar bastante. Como é que o senhor faz uma análise do momento eleitoral hoje e essa decisão sendo noticiada nesse momento aí? Além do senhor falou que realmente prejudica, mas como o senhor está vendo esse momento eleitoral hoje aqui no estado do Amazonas? Esse momento eleitoral ele está caminhando para as pré-definições de candidaturas. Sim. O governador é candidatíssimo, evidentemente, já ele seria um candidato natural, mas ele seria por si só um candidato natural, mas já declarou que vai sê-lo. Além dele, temos outros pré-candidatos lançando seus nomes. Normalmente vem um número maior do que os que confirmam ao final a sua efetiva participação. Então esse é o momento, Carlos. Nós estamos num momento de definição, digamos assim, das pré-candidaturas num contexto político diferente, porque nessa eleição nós não teremos as coligações. Quem desejar se federar, que é o recurso mais próximo do que foi antes uma coligação entre partidos, vai ter que manter essa federação por pelo menos 4 anos, o que vai ser, de certa forma, algo bem diferente do que situações vividas antes, onde você desfazia o casamento logo após a eleição. Agora você tem que manter pelo menos 4 anos para gozar das prerrogativas da própria federação. É esse o contexto. Essa virada de ano começa dessa forma. Muita coisa ainda vai acontecer ao longo dos preparativos para a eleição do ano que vem. E eu diria que até o mês de março, abril, as coisas ainda estejam de frias para mornas, para depois esquentarem e ferverem quanto mais próximo estiver datas das convenções e da própria data da votação, da eleição propriamente dita. Certo, e só para a gente lembrar aqui aos ouvintes que foram 4 operações sangrias e nas operações muitas pessoas importantes, secretários do governo foram presos, 3 secretários de saúde foram presos, enfim, realmente foram operações da Polícia Federal que teve como alvo a gestão do governador Wilson Lima, e com essa decisão de hoje, ou seja, a situação dele é complicadíssima, não é isso? Sim, eu diria que é algo que tem que se preocupar bastante. Certo. A eleição de Coari, que não elegeu o candidato apoiado por ele, por Wilson Lima, e a decisão de hoje refletem aí um enfraquecimento político do governador? Olha, a eleição de Coari refletiu, sem dúvida, no interior, que o apoio da máquina não foi suficiente para eleger o candidato do governador. Muito se cogitou da participação do próprio governador em pessoa na de Coari. Os mais próximos, alguns dos mais próximos, declararam que foi um ato mal associado, digamos assim, que ele não deveria ter se envolvido de tal forma, o que fica difícil não classificar como uma derrota política nessa questão, uma vez que chamou para si a responsabilidade de ter um candidato e esse candidato não conseguiu ganhar do candidato local, que já tinha uma tradição, já tem, na verdade, uma tradição muito forte e que é bem mais difícil de ser superado do que imaginavam os estrategistas da parte do governo.
Ok, agora uma questão, olha só, essa situação de réu atual, né, de réu do governador Wilson Lima, ela chega a todo o eleitor, de um modo geral, em todo o estado? Como isso pode influenciar e influenciará a maioria dos eleitores num processo num processo negativo? Isso vai depender muito de como ela vai ser disseminado essa notícia, né? Sim. Eu diria que é difícil chegar a toda a extensão, né, do estado em si. Assim como as notícias positivas que estão sendo veiculadas pela própria comunidade do governo, tem o mesmo problema de... Alô? Oi. Perdemos o contato. Perdemos o contato. Estamos conversando com o analista político Afrânio Soares. O senhor nos escuta? Eu escuto, Sim, escuto vocês. Ok, repete o finalzinho da sua fala que a gente perdeu aí o contato, por favor. Tá certo. O nível de dificuldade é o mesmo de fazer com que as notícias positivas que estão sendo veiculadas pela própria comunicação do governo cheguem até os locais mais longínquos. Ou seja, não é fácil fazer a comunicação fluir num estado como o Amazonas. Então, dificilmente vai chegar a todos, digamos assim, as notícias, sejam negativas ou positivas a respeito do governo. Daí para avaliar fica difícil mesmo. Para finalizar, como é que o senhor analisa o atual governo com tantas denúncias de irregularidade, como nós colocamos aqui, com as operações da Polícia Federal? Como é que o senhor analisa este momento da gestão do governo? Eu, numa onda de mudança, uma onda bolsonarista, inclusive, que elegeu um presidente, vários governadores, diversos outros atores com pouca ou nenhuma experiência de gestão. E agora, nesse processo de reeleição, eu vejo o eleitor diferente. O eleitor está vou chamar de vibe diferente. Ele está avaliando o que o candidato tem para mostrar, o desempenho na pandemia, no caso dos candidatos à reeleição, não só o governador do Amazonas, mas também de outros estados. Muitos outros estados estão nessa condição. E avaliando a performance do candidato e atual gestor estadual nesse processo de pandemia. Então, eu acho que vai ter uma procura diferente do que foi em 2018. Certamente vai ser. A Viber vai ser diferente do que foi. Não é mais um novo em si. Mas sim tem que mostrar. Como o senhor colocou até o posicionamento e a forma, exatamente, Carlão, e a forma com que a pessoa lidou com a pandemia. Então, a gente pode pegar como exemplo a indicação do governador de São Paulo, Jorge Dória, para ser candidato, né, do partido dele para essas eleições presidenciais, digamos assim. Então, o senhor analisa, a gente pode analisar que o eleitor pode estar avaliando o gestor nesse trato durante o enfrentamento da pandemia, é isso? Com certeza, está avaliando, apesar de que a questão do PSDB foi decidida numas prévias onde haviam pesos dos que votaram. Não é o eleitor de um modo geral. Mas está correta a sua interpretação, Karine. Você acha que o eleitor está mais escaldado, ele está mais atento ao processo? Eu diria que sim. Mais atento, menos tolerante também, série de coisas. É isso que eu vejo nesse momento. Creio que nós vamos ter um eleitor mais exigente, digamos assim, e menos tolerante. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Boa noite. Um prazer. Muito boa noite. Conversamos com o analista político Afrânio Soares. 6h15. 18 horas.
Bom, e a gestão de Wilson Lima vai ter 4 bilhões e 200 milhões de reais a mais no orçamento do ano que vem. É o maior orçamento da história do Amazonas. Mesmo assim, além da gente não ver nenhum investimento que traga benefício para o cidadão, nem programas de desenvolvimento para o Estado, Wilson Lima não paga direitos trabalhistas de diversas categorias do setor público. E o que não faltam são protestos e denúncias de profissionais de todas as áreas, como saúde, educação e até segurança, todos reivindicando o pagamento do básico, os direitos trabalhistas. Tanto que hoje profissionais da saúde cobraram do governador Wilson Lima a inclusão de seus direitos na Lei Orçamentária Anual de 2022. Olha aí, lembrando que no dia 4 de novembro, um outro grupo de trabalhadores da saúde protestou na Assembleia sobre a mesma pauta. Segundo o sindicato que representa a categoria, cerca de 6 mil profissionais não recebem os benefícios mesmo previsto em contrato e com a carga de trabalho elevada desde o pico da pandemia até os dias de hoje. E no protesto de hoje, Carlão, mais de 200 trabalhadores da saúde, peritos, oficiais e policiais bombeiros ocuparam a galeria da Assembleia Legislativa, enquanto um outro grupo permanecia do lado de fora da Assembleia. A repórter Odiné Araújo acompanhou toda essa movimentação e traz pra gente agora os detalhes. Se tem uma coisa que o governo Wilson Lima não pode reclamar, é de falta de dinheiro. Em 4 anos, ele terá administrado 81 bilhões e 300 milhões de reais. No ano em que será candidato à reeleição, o governador do Amazonas terá em seu 4º ano de mandato 17,5% a mais de recursos orçamentários do que teve em 2021. Isso significa 4 bilhões e 200 milhões de reais a mais, de acordo com o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2022, encaminhado à Assembleia Legislativa para aprovação nesta quinta-feira. A proposta orçamentária para o exercício de 2022 estima uma receita líquida de mais de 24 bilhões de reais. Mas apesar disso tudo, o governador Wilson Lima deixou de fora do orçamento do ano que vem o pagamento de direitos trabalhistas, como datas bases, ticket de alimentação e insalubridade de diversas categorias. Por isso, hoje, mais de 200 trabalhadores do governo do estado, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, peritos oficiais e bombeiros militares, ocuparam as galerias da Assembleia Legislativa do Amazonas por terem sido novamente esquecidos pelo governador Wilson Lima. Com cartazes e faixas, os trabalhadores desafiaram o governador a sustentar sua família com R$ 1.400, que é o salário de um técnico de enfermagem, por exemplo. Os trabalhadores tentam pressionar os deputados estaduais a incluírem os direitos esquecidos pelo governo do estado na Lei Orçamentária Anual de 2022. De acordo com a presidente do Sindiprive, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Amazonas, Graciete Mouzinho, aproximadamente 6 mil profissionais da saúde contratados em 2020 pelo Regime de Direito Administrativo, RDA, não recebem risco de vida e nem vale alimentação. E pela mensagem encaminhada pelo governador Wilson Lima, mais uma vez os trabalhadores ficarão sem os benefícios. Entre os peritos do Amazonas, a informação dos deputados governistas é de que terão que se conformar. Segundo o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais, Hilton Soares, a categoria vai mesmo ficar sem direitos como a data base. Além do congelamento desses anos de reajuste para a gente, os peritos não recebem data base desde 2015. A única coisa de reajuste que os peritos receberam desde 2014 para cá foi em 2018 que a gente teve um reajuste salarial e de lá para cá também não tivemos mais R$1 de reajuste. Nós perdemos aí pelo menos 30% a 40% de capacidade de compra do nosso salário, mas o mais frustrante não é isso, é você ver que todas as categorias do Estado, professores, médicos, policiais de um modo geral, tirando peritos, PMs, bombeiros, todos vão receber algum reajuste, menos a perícia. A gente fez uma conversa com quase todos os deputados, a verdade é que ninguém quer se comprometer com isso. E é isso, né? A categoria que é responsável por resolver o caos, se tem uma rebelião no sistema penitenciário, são os peritos que resolvem, se um prédio cai é o perito que resolve, se tem um acidente que mata 10, 20 pessoas é o perito que resolve, mas na hora de dar, né, o retorno ali a contribuição de valorização do profissional, isso sempre acontece. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Olha, nós vamos concordar que é muito dinheiro no orçamento do Estado e que a gente só vê o governador Wilson Lima gastar em publicidade com inúmeros contratos denunciados por irregularidades aí o tempo todo. O fato é que o orçamento para o ano que vem prevê 4 bilhões e 200 milhões de reais a mais, né, que precisam ser aplicados, por favor, para o benefício do Estado. Pois é, Carlão, exatamente. Por isso mesmo, os prefeitos do interior do Estado estiveram na Assembleia Legislativa na segunda-feira para denunciar o governo Wilson Lima e pedir apoio dos deputados para a manutenção dos 15% do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização de Desenvolvimento na lei orçamentária do ano que vem. É isso aí. Segundo o presidente da Associação dos Prefeitos, que é o Jair Souto, a verba é essencial para garantir o atendimento na saúde para a população do interior e custear também os serviços implantados, além de garantir a segurança sanitária. Carlão, e o presidente da associação, ele alertou também que sem esse repasse para a saúde, haverá mortes deliberadas no interior do Amazonas. O repórter Hector Silva conversou com o prefeito e traz pra gente os detalhes. Vamos acompanhar. Prefeitos do interior do Amazonas estiveram na Assembleia Legislativa do Amazonas na última segunda-feira para denunciar o governo do estado e pedir apoio dos deputados para a manutenção dos 15% do Fundo do Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento, o FTI, na Lei Orçamentária Anual de 2022. De acordo com o presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Jair Souto, a verba é essencial para garantir o atendimento na saúde à população do interior e custear os serviços implantados, além de garantir a segurança sanitária. Os municípios do interior do estado do Amazonas, que hoje faz o investimento de gastos com atenção básica, com a prevenção em saúde, diga-se de passagem, tem um resultado muito positivo no interior, nos municípios do Amazonas, e agora, nos últimos anos, vem fazendo um investimento na atenção de média e alta complexidade no interior do estado do Amazonas. O estado entregou os hospitais aos municípios. Isso nos traz muita preocupação quando o governador manda para a Assembleia a mensagem, o orçamento, e não destina os recursos hoje do FTI, que é 15%, para podermos fazer o enfrentamento das despesas com saúde. O FTI foi criado para incentivar o turismo e o desenvolvimento econômico e social no interior do estado, mas nos últimos anos foi destinado para socorrer a saúde dos municípios. Em outubro deste ano, o deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, apresentou uma emenda para obrigar o governo do Amazonas a repassar o valor integral do FTI aos municípios, já que, segundo o deputado, essa verba acaba sendo utilizada para outras funções. Nós temos defendido sempre que o FTI, que é um fundo de interiorização e desenvolvimento, vá de forma integral para os municípios. Ano que vem tem uma previsão de arrecadar 1,5 bilhão. E esses recursos haveriam de fazer uma grande transformação na vida das pessoas do interior do estado. Agora, vários prefeitos estão reclamando porque o governador manda a lei orçamentária para a Assembleia Legislativa e não coloca na lei a obrigatoriedade de repassar pelo menos 15% dos recursos do FTI para a saúde dos municípios. Então, a saúde hoje nos municípios passa por muitos problemas, todas elas sob a gerência das prefeituras, e é importante que o Estado possa cumprir com o seu dever e possa investir na saúde. Então, eu repito, os recursos do FTI são recursos dos municípios e que hoje são desviados para outras funções. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mix. Carimeão, se você tem algum boleto para pagar no fim do mês, então é bom se antecipar, hein? Você e todos nós, né, Carimilhão? Pois as agências bancárias não vão funcionar nos dias 24 e 31 de dezembro. Tô atento. Exatamente, tem que ficar mesmo. Ó, olha aí. A Federação Brasileira dos Bancos divulgou os horários de funcionamento para esse período. E a repórter Júlia Gomes explica pra gente direitinho.
Com a proximidade das festas de fim de ano, a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, divulgou o horário de funcionamento das agências bancárias nos feriados de Natal e Ano Novo. No dia 24, os bancos abrem para atendimento ao público em horário especial, das 9 às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. O último dia útil do ano para atendimento ao público com expediente normal será no dia 30 de dezembro, quinta-feira. Já no dia 31, as instituições financeiras não abrem para atendimento. Os bancos também não funcionarão nos dias de Natal, 25 de dezembro e 1º de janeiro. De acordo com a própria FEBRABAN, as alternativas para as operações bancárias são os meios eletrônicos, como internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Mas a advogada e consultora em relações de consumo e profissional e self-coach voltada para a área de gestão e relacionamento com o cliente, Roseli Fernandes, explica que o cliente de banco precisa ficar atento com cobranças indevidas ao utilizar esses serviços. Nós temos aí serviços essenciais que não são cobrados por parte dos bancos, que são fornecidos gratuitamente de acordo com o perfil de cada consumidor. Então, nós temos aí serviços que são essenciais e que pode muito bem nos atender sem precisar obrigatoriamente eu estar pagando por pacote, por cestas de serviços bancários. Outra dica importante, é claro, redobrar os cuidados para não cair em golpes financeiros. Então a gente precisa ter cuidado com as nossas senhas, não é? Lembrando sempre que elas são pessoais e intransferíveis, não é? Então, para evitar golpes financeiros clássicos, eu digo que são clássicos porque a maioria são golpes, quando a gente verifica, são de várias formas. Então, nunca compartilhe sua senha com amigos, parentes, ou encaminhe senhas por aplicativos de mensagem. Isso é muito grave, não é? Então, hoje em dia, o que a gente mais percebe são clonagens de telefone. Então, e outra coisa também, não utilize números repetidos, como datas de aniversário, enfim. Tenha todos esses cuidados, não é? Para que você não seja surpreendido lá na frente. Os carnês e contas de consumo, como água, energia e telefone, vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 29 minutos, você está no melhor Mix do Brasil e ainda hoje, hein? Aqui no programa 18 horas, ação civil pública contra o governo federal exige indenização por perdas e danos a vítimas da Covid-19. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e também aí a madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 90%. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 29 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Então, o Ministério Público Federal, é isso mesmo, gente, entrou com uma ação civil pública contra o governo federal, exigindo indenização por perdas e danos para as vítimas da Covid-19. Explica pra gente, Carlos Eduardo. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. É verdade, Karime. O valor da ação é de 62 bilhões e 500 milhões de reais. Os procuradores da República daqui do Distrito Federal querem que as famílias dos mortos pela Covid-19 sejam indenizadas em pelo menos 100 mil reais cada. E as famílias de sobreviventes com sequelas graves ou persistentes recebam 50 mil reais cada uma. Atualmente, 619 mil pessoas morreram da Covid-19, dados atualizados de hoje. Além da indenização, Karime, a Procuradoria quer
que a União pague R$1 bilhão ao Fundo Federal dos Direitos Difusos, para que seja aplicado em ações, programas ou projetos de desenvolvimento científico voltados ao combate à Covid-19. Essa ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a União foi apresentada hoje à tarde à Justiça Federal. 6 procuradores assinam essa peça. Além da indenização bilionária, os procuradores federais querem também que o governo faça uma declaração expressa, admitindo responsabilidade pelo avanço da pandemia do Brasil e pedindo desculpas à população e principalmente às famílias das vítimas fatais. Os procuradores acreditam que o governo federal foi omisso em diversos aspectos ao não se prontificar a gerenciar a crise logo no início da pandemia e ao atrasar a compra de vacinas e de testes de Covid-19. Para eles, o governo trabalhou em cima da imunidade de rebanho e do tratamento precoce, à base de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19. Até o momento, Karime, nem a AGU, a Advocacia Geral da União, nem a Presidência da República e nem o Ministério da Saúde se manifestaram sobre essa ação civil pública. Karime e Carlão. Ei, Cadu, explica pra gente aí que pesquisa é essa que aponta a liderança de Lula, hein, nas intenções de voto para o ano que vem e recuo de Sérgio Moro. É isso mesmo? Carlão, saiu uma pesquisa nova do IPEC que aponta uma ampla vantagem do ex-presidente Lula nas intenções de voto, com possibilidade de vencer no primeiro turno. No primeiro cenário montado, ele aparece com 48% dos votos. Bolsonaro aparece com 21%. Sérgio Moro tem 6% dos votos, ao lado de Ciro Gomes, ali do lado, que tem 5%. João Dória recebeu só 2% das intenções de voto. De acordo com essa pesquisa, mesmo que somasse todos os adversários, Lula venceria ainda em primeiro turno. No segundo cenário montado nessa pesquisa, ou seja, numa disputa de candidato contra candidato no segundo turno simulado, Lula aparece com 49% dos votos, contra 22% de Bolsonaro. Sérgio Moro sobe um pouquinho, para 8%, e Ciro Gomes cai para 5%. A possível vitória de Lula já não é novidade, Carlão. Todas as pesquisas estão apontando isso. A novidade é a desaceleração de Sérgio Moro, que saiu da casa dos 2 dígitos nas últimas pesquisas de intenção de voto. A última pesquisa apontou uma alta na rejeição dele. Apesar de ter o apoio do mercado, de parte dos militares, ele tem uma rejeição grande ainda dentro do poder legislativo e dentro do poder judiciário. Ou seja, ele tem uma rejeição enorme na ala da esquerda e na direita está rachada entre os bolsonaristas e os lavajatistas. Ainda assim, vai ficar muito difícil para ele. Falando em política, Carlão, sim, hoje finalmente o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou saída do PSDB, partido onde ele fez carreira política por 33 anos. Ele entregou hoje a carta de desfiliação do partido. Por muito tempo acharam que ele ia disputar para governador de São Paulo, inclusive estava em primeiro nas pesquisas de intenção de voto. Mas aí ele recalculou a rota e agora é cotado para ser o vice de Lula nas eleições do ano que vem. Tem gente torcendo o nariz, Carlão, dizendo que seria Lula se unindo ao Centrão, mas na verdade os dois são da mesma ala, né? O centro. E ainda sobre política, Carlão, hoje Ciro Gomes foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é investigado em um inquérito que apura fraudes e pagamento de propina a servidores públicos e agentes políticos na licitação das obras da Arena Castelão em 2010. O irmão dele, o senador Cid Gomes, também foi alvo dessa operação. Alguns políticos, inclusive o ex-presidente Lula, inclusive hoje eles trocaram muitos elogios entre si, enfim, manifestaram, o ex-presidente Lula manifestou solidariedade a Ciro Gomes, ele e outros políticos, e classificaram essa operação como uma ação política da Polícia Federal a mando do presidente Jair Bolsonaro. Essa operação, Carlão, na verdade, deu até que uma levantada em Ciro Gomes, viu? Porque ele estava bem apagado no cenário político. Estava até cogitando a desistência dele da campanha eleitoral. O presidente do PDT, Carlos Lupe, também aproveitou ali o momento quente e disse que a campanha de Ciro Gomes prossegue
E quem estiver contra, que saia do partido. Ele inclusive passou o dia inteiro dando entrevista nos canais de comunicação, rádio, TV, enfim, ele está contabilizando, né? Está sabendo transformar isso em palanque. Bom, falando ainda... Como diz o Bolsonaro, eu sempre lembro do Bolsonaro quando ele fala, o limão tá aí. Tipo o limão tá aí, falta fazer a limonada. Exatamente. Agora, ainda falando de eleições do ano que vem, parece que o Brasil inteiro vai ter o mesmo horário de votação. Vamos cumprir o mesmo horário de votação, independente do fuso horário. Tipo, aqui em Manaus, aqui a gente está 6h35. Aí em Brasília são o quê? 7h35, não é? Então a gente vai cumprir o mesmo horário no dia de eleição? Vai ser para todo mundo, Karime. O TSE decidiu hoje que vai unificar o horário de votação nas eleições do ano que vem. Então, muita atenção. Com a decisão, todos os estados deverão seguir o horário de Brasília e não o horário local. A votação vai ser realizada das 8 às 17 horas em todo o país. Dessa forma, a votação vai ser das 7 horas às 16 horas no Amazonas, em Rondônia, em Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o fuso horário é 1 hora a menos em relação a Brasília. No estado do Acre, a votação começa às 6 horas da manhã e termina às 15 horas. 2 horas. Porque o fuso horário lá é de 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. O presidente do TSE... Vai ter muita gente chegando atrasada. Aquele pessoal que vou votar no fim do dia, fim da tarde, no fim do dia, para não pegar fila. Cuidado, viu, gente? Cuidado que a estratégia pode dar errado, é verdade. Mas siga. O presidente do TSE, Karime Carlão, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que se trata de mais uma medida de segurança das eleições, uma forma de garantir que não haja dúvidas sobre a lisura na divulgação de resultados da eleição. Se eles estão fazendo isso é porque há investigações com relação a essa área, porque a ala ideológica, os grupos contrários ao voto eletrônico têm agido com diversas estratégias, montando fake news, montando conspirações no sentido de destruir o processo de votação. Então, com certeza, o TSE está se antecipando para evitar problema. E o TSE, Karime, também decidiu hoje que vai permitir a adoção das chamadas federações partidárias nas eleições do ano que vem. Ou seja, 2 ou mais partidos com registro no TSE poderão se reunir em forma de federação partidária com abrangência nacional. As federações partidárias, gente, são uma estratégia legal que é usada pelos partidos nanicos, aqueles partidos pequenos, para escapar da cláusula de desempenho. É uma forma de garantir a participação desses partidos mais ideológicos no processo eleitoral. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço, até amanhã. Tchau. 6h39. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Amazonas registrou nesta terça-feira mais 4 mortes por Covid-19 e 228 novos casos. É o maior número de casos de coronavírus desde o dia 9 de setembro, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Pois é, ainda segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou só em dezembro deste ano 1.747 novos casos de Covid-19. Para os especialistas em saúde, esse aumento está diretamente ligado aos eventos com grandes aglomerações que estão acontecendo aqui em Manaus. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes atualizados para a gente. Vamos acompanhar. Dezembro chegou trazendo ao Amazonas um aumento de casos de Covid-19. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, no boletim epidemiológico divulgado na noite desta terça-feira, mais 228 novos casos de coronavírus foram confirmados. O dado de novas infecções é o maior apontado pela FVS desde o dia 9 de setembro deste ano, quando foram registrados 214 novos casos. Lembrando que há exatamente um ano, Manaus viveu uma aceleração de infecção da doença. Eram festas, confraternizações e o que ninguém sabia era que a variante Gama já circulava por aqui.
E agora, com a variante Omicron, ficamos em alerta. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, criticou as autoridades de estado e município que vêm autorizando e apoiando a realização de mega eventos que vem levando a um novo aumento nos números de infecções para o coronavírus. Essa alta no número de casos de Covid-19 já era esperada, né? Manaus, infelizmente, mais uma vez tem sido usada como uma espécie de laboratório a céu aberto, né? Onde você permite a circulação praticamente livre do vírus, né? Com o governo estadual, prefeitura, apoiando mega eventos, confraternizações de fim de ano, relaxando na fiscalização do uso adequado de máscaras, das aglomerações clandestinas na cidade. Para o epidemiologista, os erros se repetem e as pessoas continuam sendo incentivadas de maneira equivocada a acreditar que a pandemia acabou. Esse aumento no número de casos novos de Covid-19 era esperado diante de tantos relaxamentos, diante de tanta flexibilização das medidas de distanciamento físico, diante de tanta gente abandonando o uso de máscaras, achando que a epidemia acabou, o que na verdade não é fato, né? O fato concreto é esse: aumento no número de casos novos de Covid-19 e, em paralelo a isso, um surto, uma epidemia de síndromes gripais aí, da influenza, que também adoece gravemente e que também pode levar ao óbito. O boletim epidemiológico confirmou ainda mais 4 mortes para a Covid-19. Até o momento, foram contabilizadas 13.816 mortes da doença. Agora, o Amazonas tem um total de 431.820 casos do novo coronavírus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a gente, né, Carimilhão, só vê o cenário da saúde ir piorando aí, ficando, complicado. Além de profissionais sem receber os direitos trabalhistas, unidades de saúde sem estrutura, o Estado agora passa pelo aumento dos casos de síndrome respiratórias por conta aí do período chuvoso aqui na região, Karine. Pois é, Carlão, além de estarmos enfrentando aí esse aumento no número de casos, de novos casos de Covid-19, como a gente acompanhou na reportagem da Nathalie Moraes. E o que estamos presenciando, mais uma vez, são as filas enormes de pacientes com sintomas de gripe nas unidades de saúde. Vamos conferir mais detalhes a respeito deste assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. A intensificação das chuvas nos últimos dias tem levado muita gente às unidades de saúde, tanto na capital quanto no interior do estado. No fim de semana, o arquiteto e urbanista Romas Ribeiro levou o pai ao serviço de pronto atendimento do Coroado, na Zona Leste, com sintomas de gripe. Segundo ele, a unidade estava lotada. O atendimento até chegar com o médico foi rápido, por conta de ele ser prioridade. Mas na hora de tomar a medicação, se criou até um certo tumulto, uma grande discussão, porque eram apenas 2 enfermeiras para atender muita gente com o mesmo sintoma de gripe e virose. Já pessoas internadas e pessoas para serem atendidas. Nesta quarta-feira, no início da noite, filas se formavam do lado de fora e dentro do SPA da Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. Muitas pessoas aguardando por atendimento ou por alguém que entrou para ser atendido na unidade. As filas se repetiam no SPA da Galileia, na Zona Norte, e no SPA do Coroado. No mês de novembro, foram registrados 501 casos de síndromes respiratórias aguda grave, sendo 63% deles em Manaus. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, aumentou também a quantidade de registros de influenza A. O número saltou de 140 em novembro para 295 até o dia 9 de dezembro. Dados da Fundação também mostram que em 2021, a campanha de vacinação contra a influenza no Amazonas atingiu uma cobertura vacinal de 73,3%, sendo que a meta é de 90%. A enfermeira Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, explica sobre o atendimento na rede municipal de Manaus. Essa pessoa é atendida, medicada, se ela estiver dentro do grupo prioritário, dentro de um grupo específico, inclusive ela recebe a medicação chamada Tamiflu, que já existe na rede, nas nossas unidades também, tanto na rede hospitalar como ambulatorial. E mediante isso, a pessoa, após uma avaliação clínica, ela é
acompanhada, né, e monitorada como qualquer outro agravo, né, na rede ambulatorial. A orientação é que as pessoas com sintomas gripais devem se afastar das suas atividades, como trabalho ou escola, para que possam diminuir o risco de transmissão dos vírus. Se está com síndrome gripal, você deve procurar uma avaliação médica, você deve se afastar dessas atividades, seja de trabalho, seja de escola, faculdade, igreja, porque isso você pode ser um potencial transmissor, né? Independente de qual seja o agente etiológico, seja influenza, ou seja Covid, ou qualquer outro agente etiológico que está circulando, você deve se afastar, fazer uma avaliação médica e, mediante isso, ter esse repouso e esse resguardo. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu nesta terça-feira que brasileiros que saírem do Brasil a partir de hoje não poderão voltar sem a apresentação do passaporte vacinal, hein? A regra também vale para estrangeiros que moram no Brasil. Pois é, Carlão, e para os brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil, que saíram do país até esta terça-feira, terão uma regra mais branda quanto às exigências de retorno. Vamos entender direitinho quais são essas regras mais brandas agora na reportagem de Hector Silva. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu nesta terça-feira que brasileiros ou estrangeiros residentes no país que deixarem o Brasil a partir de hoje, quarta-feira, não poderão regressar sem comprovar vacinação completa contra a Covid-19. Na opinião do presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amazonas, Jaime Mendonça, esta foi uma decisão acertada, mesmo que sugere dificuldades para alguns viajantes. Eu vou partir do prisma da segurança, a decisão foi muito apertada, né? Porque o medo de todo mundo era que sem esse passaporte vacinal, podia entrar aqui no Brasil qualquer pessoa, tem vacinação, com vacinação ou não. Então, isso aqui, por exemplo, muitos países fecharam a porta para quem tomar uma vacina. E aqui ia ficar aberto, quer dizer, aqui ia ficar um foco e talvez chegasse aqui um novo surto, ou dessa variante Ômicron, ou qualquer uma outra que já estava aí, e piorar a situação do Brasil, né? Piorar a situação de saúde, olha aí, que a gente viveu aí nesses últimos anos, né? Nos últimos anos, de tanta perda de vidas, né? de familiares. Então, eu acho uma decisão acertada. Pela determinação do ministro, brasileiros e estrangeiros residentes no país que já estavam fora do Brasil até a terça-feira poderão voltar seguindo as regras anteriores, apresentando um teste RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque e uma declaração de saúde do viajante. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e vamos lembrar que entrou em vigor hoje o decreto estadual que proíbe a realização de eventos com mais de 3.000 pessoas no Amazonas e que determina a capacidade física dos espaços para, no máximo, 50%. E a medida vale até o dia 15 de janeiro e foi determinada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 por causa do aumento de novos casos da Covid e também pelo surgimento da variante Ômicron do coronavírus. Bom, só nesta terça-feira, como a gente acompanhou nas reportagens, foram confirmados mais 228 novos casos de Covid-19 e 4 mortes. O comitê também vai recomendar que não sejam realizados eventos públicos de comemoração de Natal e Ano Novo pelas prefeituras. E a multa agora, para quem descumprir os protocolos sanitários, aumentaram. A multa aumentou, viu? De R$50 mil para R$500 mil. Mix. Deputado estadual Wilker Barreto denunciou há pouco mais de um mês durante seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado que a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental já recebeu, desde o início da gestão do governador Wilson Lima, mais de R$234 milhões e não dá transparência do que é feito com o dinheiro público, Karine. Exato, Carlão. E a denúncia foi levada até o Tribunal de Contas do Estado. E nesta terça-feira, o presidente do tribunal, Mário Coelho, aceitou a representação. A repórter Nathalie Moraes explica pra gente essa história. O presidente
do Tribunal de Contas do Estado, Mário Manuel Coelho de Mello, aceitou a representação do deputado estadual Wilker Barreto contra o governador Wilson Lima e o presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Social e Ambiental, a ADESAN, Nilmar Alves, com denúncia de irregularidades em processos seletivos e simplificados da agência. Segundo o parlamentar, a ADESAN movimentou nos últimos 3 anos mais de 250 milhões de reais em contratos com órgãos do governo do estado. Para o deputado, a admissão da sua representação vai permitir que o Tribunal de Contas do Estado aprofunde e possa trazer economia e transparência para o dinheiro que pertence ao povo do estado do Amazonas. A ADESAN é a grande caixa preta hoje do governo do estado do Amazonas. Em processo seletivo já consumiu mais de 250 milhões de reais em 3 anos. Essa representação, certo, é a ponta do iceberg. Ainda tem uma outra mais grave ainda, que é o do busca ativa, que é mais de 55 milhões de reais para serviços que a própria SEDUC já executa. Então, eu fico feliz pela admissibilidade, porque isso vai permitir que o tribunal se aprofunde e pelas denúncias graves que fazem parte da minha representação, possa obviamente trazer economia e transparência para o dinheiro que pertence ao povo do Amazonas. A representação foi formulada com base em uma denúncia recebida em seu gabinete, apontando para a falta de transparência nos processos seletivos e simplificados realizados nos anos de 2020 e 2021 para a contratação de profissionais no regime CLT para atuarem em projetos da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC. Vale reforçar que a ADESAN tem contratos com 14 órgãos ligados à estrutura do governo do Amazonas, mas nenhum deles está disponibilizado na página oficial da agência. E também não estão publicados no Diário Oficial do Governo, impedindo assim a fiscalização dos recursos públicos repassados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, Câmara Municipal de Manaus aprova cotão de R$33 mil. É o nosso assunto daqui a pouco. 18 horas. 6 horas e 52 minutos em Manaus e agora nós vamos saber a previsão do tempo em tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira. Karime Leão, é com você. Previsão do tempo. A previsão é de sol com algumas nuvens. Deve ter chuva rápida, tá? Durante o dia e a noite, segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 93%. Bom, sabe o cotão de R$18 mil mensais da Câmara Municipal de Manaus? Pois é, os vereadores aprovaram hoje um aumento a partir de 1º de janeiro de 2022 de 18 mil para 33 mil reais, Karime. Pois é, Carlão. E esse aumento da cota aí para o exercício da atividade parlamentar, o popular cotão, foi votado em regime de urgência no último dia de sessão legislativa deste ano. Agora, por que será que foi nessa história assim, na toque de caixa, na correria, na surdina? Sobre o assunto, a gente conversa agora com a repórter Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Foi assim, tipo, né, rápido, na surdina, na correria mesmo? No apagar das luzes e praticamente dobrando o valor. Boa noite, Karime, Carlão, a todos os ouvintes do 18 horas. Bom, quando se faz algo na surdina, né, na última hora, justamente para tentar o quê? Não chamar atenção para a situação. Ou seja, não deu tempo nem de discutir esse assunto. Foi tudo mesmo no apagar das luzes. O jeito agora é engolir o aumento do cotão de R$18 mil para R$33 mil por mês. Ou seja, em 2022, por cada parlamentar, isso significou ainda, né, 75%, se a gente for comparar, 75% do cotão de um deputado estadual, que é de R$44 mil. Então, esse aumento aí, nós vamos pagar isso a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2022. E a despesa mensal da Câmara Municipal de Manaus com o cotão é de R$720 mil por mês.
Por ano, a despesa chega a 8.064.000 reais. Agora, esse valor, Karime, Carlão e ouvintes, passa para R$1.323.442 por mês. E anualmente, os vereadores devem receber um total com o cotão milionário de 2022 de R$15.881.304. Só um detalhe, Artemisa, dinheiro do contribuinte, né? Exatamente. Meu dinheiro, seu dinheiro. O nosso dinheiro. Que vamos pagar, então, o cotão de 2022, né? O cotão milionário. O vereador Rodrigo Guedes, inclusive, do PSC, afirma que não soube da tramitação desse aumento. Foi pego de surpresa durante a sessão de hoje. Vamos ouvir, então, o vereador Rodrigo Guedes? Foi colocado em pauta hoje, não estava em nenhum sistema legislativo, não estava de nenhuma forma visível. Eu, como vereador independente de Manaus, absolutamente ninguém conversou comigo, seja oficialmente ou extraoficialmente, ali numa conversa de Câmara, de plenário, ninguém falou que seria votado, seria aprovado ou seria colocado para votação isso. Eu sequer sabia que havia essa intenção dos vereadores de Manaus, vereadores da base, em aumentar o cotão. Então, não tive sequer como denunciar para a população de que estava acontecendo isso. É um absurdo, simplesmente imoral, apesar de ser dentro da possibilidade legal, não é teoricamente ilegal, porque existe essa possibilidade, a lei autoriza, infelizmente, mas é imoral. Não tem meu apoio e não só votei contra, como não usarei também. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes e olha, não para por aí não. O valor do auxílio alimentação também recebeu aumento, passando dos atuais R$ 1.100 para 10 UFMs, que são unidades fiscais do município. O valor da UFM para 2022 ainda não foi definido. Atualmente, a UFM equivale a R$ 114,61. Dos 41 vereadores, apenas Rodrigo Guedes, do PSC, já citado, Capitão Carpê, do Republicano, e Raif Matos, do DC, foram contra o aumento do cotão e do auxílio refeição. Além também do vereador Amon Mandel, sem partido. Nessa 18ª legislatura, apenas o Amon abriu mão de usar o cotão esse ano. Ele conversou com a gente sobre essa situação também. Exatamente. Então agora essa votação relâmpago que aconteceu na Câmara Municipal de Manaus propicia, como eu disse, que aquelas picapes que queriam alugar há alguns meses e que não suspenderam em razão da impopularidade da pauta possam ser alugadas sem licitação e de uma forma que não chama atenção. O que está acontecendo é um tapa na cara do contribuinte, uma tentativa, ao meu ver, de puxar o tapete e fazer as coisas às escuras. Ouvimos então o vereador Amon. E olha, além disso, né, apesar de não ter aumentado a verba de gabinete de R$60 mil por mês, mas houve aí um aumento no número de assessores. Então, atualmente, a Câmara, né, cada vereador possui de 15 a 20 a 30 assessores. Esse número passa de 20 para 45 assessores. Olha, enquanto que na Suécia, os parlamentares, eles não têm nem assessores e nem secretárias, viu, Karime? E é um lá existe, pequeno, não é? Né? Existe uma equipe que cuida de todos os parlamentares, de forma coletiva. Olha aí. Bom, muitíssimo obrigada, Artemisa, pelas informações. Boa noite. Boa noite, igualzinho como é no Brasil, não, né? Mesma coisa. Parecidíssimo. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Governador do Amazonas, Wilson Lima, sofreu mais uma derrota nesta quarta-feira. O Superior Tribunal de Justiça confirmou Wilson Lima como réu no processo da compra de respiradores em uma loja de vinho. A decisão, na verdade, trouxe duas derrotas. Uma derrota é jurídica, é óbvio. A decisão mantém o governador sob suspeita de comandar um esquema de desvio de dinheiro público, como acusa o Ministério Público Federal. A outra derrota é política.
República. A decisão vem em um momento em que Wilson Lima tenta melhorar a própria imagem e a do governo. A notícia traz de volta ao noticiário e às redes sociais os principais escândalos do governo. Tudo exatamente no momento em que Wilson Lima tenta começar 2022 como um pouco mais de condições políticas para buscar a reeleição. E não há como negar que a decisão que mantém o governador na condição de réu não é nada boa para ele. E pode atrapalhar, sim, gravemente as intenções eleitorais dele próprio e de seu grupo político atual. 18 horas. Karime, 7 em ponto, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.